É isso aí, 15h01, começando mais uma vez aí, programa Mulheres em Foco do Distrito Federal. Vamos receber aqui agora a professora advogada Sandy Anjos, né? Que é uma guerreira aí que vem para tratar de um assunto aqui muito importante, um tema que tem sido discutido muito aí pelas mulheres que têm passado aqui pelo programa Mulheres em Foco. E é muito importante que a gente também faça aqui um programa voltado para essa pauta, né? Para a gente esclarecer algumas coisas e também mostrar a realidade da mulher brasileira hoje. Então, o programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, vamos falar hoje aqui sobre feminicídio. O que é feminicídio? Por que as pessoas perguntam o que é homicídio, o que é feminicídio? E a doutora vai poder nos explicar aqui qual a diferença, né, do feminicídio para o homicídio. Então, vocês, mulheres, vocês telespectadoras e homens também, né, que estão aí do outro lado da telinha nos assistindo agora, nos acompanhem, faça seus comentários e o que é mais importante, vamos prestar bastante atenção nesse tema, porque é um tema muito importante e as nossas mulheres têm sofrido violência todos os dias. Nesse exato momento, né, doutora Sandy, tem uma mulher sofrendo uma agressão, uma violência. Infelizmente, sim. Boa tarde. Infelizmente, o que mais as estatísticas mostram que é cada vez maior. E não é que aumentou de um tempo para cá, não. É porque, graças a Deus, mesmo com algumas falhas, infelizmente, nós conseguimos um bom espaço para que nós possamos estar registrando a ocorrência. E eu digo nós, porque qualquer uma está sujeita a sofrer algum tipo de violência. Qualquer uma. Seja da mais estudada a menos estudada, a que nem sabe ler, qualquer ser humano, qualquer mulher está sujeita, sim, à violência doméstica, tá? Então, assim, não tem esse estereótipo. É claro que é mais gritante, infelizmente, no meio que não se há tanto conhecimento. Infelizmente, essa é a verdade. Porém, a gente sabe de fatos que já foram passados na mídia, de pessoas estudadas, inclusive uma delegada, que sofreu violência e que foi televisionado em rede nacional. Ou seja, não há uma mulher que esteja excluída, infelizmente, desse tipo de violência. Então, é um crime de ódio baseado realmente no gênero, né? Assassinato de mulheres, né, doutora? Infelizmente, sim. A gente, querendo ou não, a gente é frágil. A gente está empoderada, a gente está estudando, a gente faz artes marciais, a gente faz todo tipo de... Na verdade, a gente tem o nosso espaço. Porém, infelizmente, existe essa realidade. Nós somos frágeis. Nós, infelizmente, temos, em relação ao homem, nós temos uma diferença, né, de força. A força de um homem sobre uma mulher é extremamente muito maior do que se nós fôssemos colocar a força. Não estou dizendo que não existe mulheres bravas. Existe. Mas, porém, quando o homem realmente ele está ali aplicando sua força, ele consegue, infelizmente, fazer com que a mulher vire vítima, sim, daquilo. Ela acaba, assim, realmente tornando refém daquele homem, né? Seja por cultura, seja por necessidade, porque filho, porque a mulher ela tem essa predisposição de ser materna, de ter um sentimento maior, de acreditar que pode mudar. Isso é um natural. Isso é um natural. A gente, infelizmente ou felizmente, nós somos mais sensíveis. Nós temos essa sensibilidade de achar que a gente pode transformar o ser humano. A gente, por amor, a gente acha que vai consertar. Só que nem sempre a gente tem plena consciência. Aliás, na verdade, a gente tem que ter plena consciência de que começou uma violência, seja psicológica, que é aquela falada, aquela que a pessoa não tem respeito pela outra, aquela que é onde há xingamentos, palavrões, que você consegue detectar que ali o homem já não respeita mais a mulher. Você pode se preocupar, porque ali começa a violência. A psicológica é uma das primeiras a se manifestar. E aí a gente acha que por conversando, pedindo, vai resolver. Nem sempre. Infelizmente.
Então acaba virando um ciclo vicioso para o homem, né? Ele agrediu uma mulher e, consequentemente, por algumas mulheres permitirem que eles agridam, né? Às vezes separa da mulher, vai para outro relacionamento e continua aquela agressão da mesma forma. É porque assim, eu passei um tempo acompanhando, na verdade, o NAFAV, que é um projeto bacana do Fórum de Samambaia. E a gente pode perceber que existe um ciclo de violência onde a mulher, ela tem que se identificar ali e ela tem que se reconhecer em processo de violência e só ela pode quebrar. E a quebra dela é registrando a ocorrência. Mas até ela chegar nesse processo, que ela se reconhece e vê que ela está errado, que tem alguma coisa errada, não faz parte da vida dela aquilo ali, não está mais certo, não é o que ela sonhou, ou seja, não é o que é certo. Então, assim, até ela chegar nesse processo, infelizmente, ela vai sofrer os tipos de violência e vai aceitar. Não é porque ela gosta de apanhar. Não existe nenhuma mulher, nenhum ser humano que goste de apanhar. Isso eu não concordo, isso eu acho uma frase super machista, quando, infelizmente, pessoas despreparadas vão lá e dizem, não vou socorrer porque ela gosta de apanhar. Não, não gosta. Existe aquele ciclo de violência. Ela tem que se reconhecer. Quando ela se perceber naquele meio que não é o certo, opa, eu já aguentei muito, aí sim ela começa a tomar as suas providências. Então, é nesse sentido, a mulher ela tem que se reconhecer ali dentro. Enquanto ela não se reconhecer, infelizmente a violência vai prosseguir, vai dar continuidade, até que infelizmente possa, ou ela, felizmente, registre o BO, o boletim de ocorrência, e seja socorrida a tempo, ou, infelizmente, como a gente vê muitos casos, a mulher sempre perdoando, até que um dia ela morre, ela é assassinada, ela é, na verdade, tirada da vida, né, deixando seus filhos, seus parentes, por conta desse amor, ou desse não reconhecer que era violência. É um crime de ódio mesmo, né? Porque no momento que o homem está ali e faz aquela agressão da mulher até na frente dos filhos, então, quer dizer, em nenhum momento ele está pensando na família, né? E a gente sabe que a maioria das mulheres, elas tomar uma atitude, elas pensam nos filhos. Então, o que está faltando aí para os nossos homens para também reconhecer, ter esse sentimento que ele agride toda a família, né? Eu acho que, na verdade, os homens que agridem não são os homens que a gente está formando agora. Não vão ser. Porque a gente tem esse debate, a gente tem esse diálogo, as escolas estão entrando nesse assunto sim, porque a gente recebe mãe que sofre, sabe, violência. Então, assim, já digo de cara, eu tenho fé que não serão os nossos meninos desses do futuro que farão, que vão estar recorrendo nessa incidência de violência. Porém, a gente vem com um histórico, né? Um histórico que traz uma cultura, um machismo, uma coisa que vem com o passar dos anos. E que se a gente não quebrar, né? Seja dentro das escolas, seja dentro de casa, ter um diálogo maior, a gente não consegue quebrar esse ciclo. E o que acontece? Esses homens de agora, a gente não vê tanto homem novo. É claro que existe, gente. Não estou dizendo que eles estão fora, não. Claro que tem aqueles que vão querer... enfim, igual aquele que atirou a mulher da sacada. Ele é novo, né? Forte. É novo. Né? É novo. E assim, sabia da força dele, sabia da condição física que ela já estava debilitada por apanhar. Nós vimos essa cena, né? Quer dizer, ele agiu. O que é o machismo, é o achar que é dono, né? O homem, ele tem... por ser forte, ele acha que pode ser dono, que pode colocar aquela força que ele tem como o poder que ele pode exercer em cima da mulher, né? Ser o dono, comandar. E é assim, olha, tem casos que passa de família. Tem casos que o pai fez isso, aí o filho vai lá e repete. E o filho do filho vai repetir. Porque a gente sabe, por mais que a escola interfira, o meio que vive interfira, a família prevalece.
os ensinamentos familiares permanecem. Então, é ter muito cuidado mesmo em casa, sabe? É desconstruir o que a sua mãe passou, sua avó passou, e dizer, olha, eu já não me reconheço nesse ciclo. Não é isso, não está certo. Eu cresci vendo isso, mas não está certo. Elas aguentaram por tempos passados, lei que não prevalecia, né? A gente tem a lei do feminicídio agora, graças a Deus, é válida, é forte. Se Deus quiser, vai ficar mais forte. Eu acho que as políticas públicas, elas estão tentando fazer com que isso, né? Precisamos de representantes, né? Seja mulher, seja homem, eu acho que qualquer um tenha que defender, infelizmente, aquela classe que tem um menor poder diante da sociedade. Mulheres têm? Tem. Estamos empoderando? Estamos. Mas ainda faltam muitos avanços? Falta, porque temos que desconstruir política do estupro, né? A mulher não é submissa, ela não tem que ser submissa, ela tem sim seu direito de dizer não, ela tem sim seu direito de querer ou não. Então, assim, a gente tem várias culturas, o machismo, o homem é meu dono, eu fico dentro de casa e ele vai trabalhar. Não, não. A gente tem que entender que nós temos que estar na faculdade, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar sim. A gente consegue conciliar isso criando os nossos filhos e até um incentivo para que eles reproduzam isso, né? Então, assim, é nessa questão que eu bato muito, que a mulher tem que se empoderar, que ela tem que entender, se entender na sociedade. Não estou dizendo uma sociedade ampla, mas dentro da sua casa. Você tem que entender o seu espaço. Não é lavar, passar tão somente. É claro que a gente pode fazer isso, o homem também pode. Mas não é só isso. Nós podemos ter tempo para estudar, nós podemos ter tempo para sair, nós podemos cuidar dos nossos filhos, né? Cuidar da nossa casa, cuidar dos maridos, namorados, enfim. Mas nós temos o direito de ter cuidado conosco, principalmente. É isso aí. E falando da violência doméstica aí, a gente sabe que alguns crimes também que são cometidos aí contra as mulheres é por consequência da droga, é por consequência do alcoolismo, que a gente vê exemplo assim, tem homens, né, que eles são muito bons quando não estão alcoolizados. E quando vão lá beber e tudo, voltam homens violentos, né? E tem vários fatores dentro da sociedade aí. Mulheres também, que às vezes o cara fala, não, eu tinha me drogado, cometi esse crime drogado, ou aquele que estava alcoolizado, né? Como que eu vou responder se eu estava naquele estado? Mas aí a vítima já foi, né? Já morreu, então como é que fica uma situação dessa? Assim, é uma opinião particular minha. Eu creio que droga, álcool, ele interfere? Sim. Mas ele, de fato, comanda o ser humano quando ele quer fazer, porque matar alguém, ceifar a vida de alguém, não é uma coisa simples, não é uma coisa de você espancar ali, que espancamento também acho que não seja por aí, tá? Não seja por aí. Eu tenho minhas ressalvas, mesmo tendo visto alguns estudos do efeito da droga, do álcool no organismo da pessoa, mas eu ainda tenho minhas ressalvas. Eu acho que o homem violento, ele se sobressai disfarçadamente, ele já bebe para ter coragem. Não é que ele não seja violento, faltou coragem sem a bebida. E a bebida, a gente sabe que ela encoraja a pessoa. Agora, aquele sentimento, isso é uma opinião pessoal minha. É pra gente estar mesmo discutindo aqui. Não é que eu tenha toda a certeza do mundo. Nós estamos fazendo um programa para que as pessoas reflitam sobre essa questão do feminicídio e a violência doméstica. A gente, quando bebe, a gente sabe que vai alterar. Isso é fato, não precisa estudar. Você já bebe consciente, você já se droga consciente. Você já vê nos barzinhos a pessoa, hoje eu quero ficar doida. Hoje eu vou beber até cair. Então, pra criar coragem pra fazer. Não, ainda tem essa da coragem. Né? Então a gente sabe que vai alterar. Isso aí não precisa ser estudante, não precisa ser nada. Todo mundo sabe que vai ter uma alteração ali de ânimo, de reações, tudo. Agora, a violência já estava lá. A violência já estava lá. Porque se ele bebe uma vez e vê que, decorrente da bebida, ele bebe e bate, por que ele vai beber de novo?
Se ele sabe o que é que causa, qual o estrago que ele vai fazer. Essas são colocações minhas, tá? Depois a gente conversa até com um especialista, mas a minha colocação... Você vai vir no programa de direito aí para falar realmente dentro da lei ali, né? Eu acho que a pessoa já vai tendo consciência do que quer, do que vai acontecer. Se ele vai bater ou não, se ele vai aumentar a dose ou não, tudo bem, aí o álcool pode intervir sim. Aí o álcool pode não dar a medida, a dose do que ele vai fazer. Mas que ele sabe que vai ficar alterado, vai, né? Vamos falar que eu tenho acompanhado aí nas redes sociais, né, nos programas de televisão. Não vamos dizer assim nome de ninguém, né? Só assim, para a gente poder debater aqui e levantar um questionamento aí nessa questão do... Qual a diferença aí do homicídio para o feminicídio? Porque eu vi, né, uma mulher, né, sorrindo com um homem, que essa palavra feminicídio tinha que sair aí do vocabulário, que tudo é homicídio. Será que a própria mulher desconstruindo o que está sendo construído para defender, né, essa violência doméstica, essa violência que é cometida contra as mulheres, que ela tem que ser tratada de uma forma diferente, né, doutora? Então fala a diferença para a gente do homicídio para o feminicídio. O feminicídio, esse termo, ele já veio em 2015 para fortalecer e a gente conseguir perceber que não é uma coisa normal. Tem alguma coisa errada na sociedade. Esse aumento gradativo, ou que seja esse aumento de boletim de ocorrência em desfavor, né, da mulher. Tem alguma coisa errada. Tem gente batendo demais em mulher. Tem gente matando porque é mulher, porque ela não consegue se defender, porque ela disse não. Ou talvez... Na verdade é porque ela disse não. Seja não quero, seja não fico, seja não vou. Seja, eu não fiz, né? Não, o que eles ficam acusando as mulheres. É sempre não. É muito mais o homem ser rejeitado e aí não tem esse tratado de ser rejeitado, não entende o não, que é até uma coisa que a gente tem que trabalhar com as nossas crianças. O não, ele tá aí o tempo todo, a gente está em busca do sim. Então, a pessoa não te quer... Dói, chore, né? Sei lá, faça alguma coisa para passar essa dor. Mas não vá fazer com a outra pessoa de uma forma... Se ele ama tanto essa mulher, ele matando, ele não acabou? Ela não foi? Ele ficou com ela? Não ficou. Uai, que amor é esse? Né? Um amor que mata? Eu prefiro ela lá, não sei aonde... Eu não vou ver mais, mas também ninguém vai ver. Isso não é amor, isso é doença. Né? Não consigo acreditar que isso seja amor. Não me dê esse termo a uma violência. Né? Para mim, isso é um egoísmo. Para mim, esse é uma criança que não foi desenvolvido, não. Né? Então, o feminicídio ele veio em 2015, reconhecido pela nossa então presidenta Dilma Rousseff, para que fortalecesse, se tornasse hediondo, porque o crime hediondo ele tem um aumento de pena, né? E não se tornasse tão somente um homicídio, que se simples é de 6 a 12, né? Se o qualificado seja de 6 a 30, porém, a gente sabe que não fica, né? Não fica. Infelizmente, você vai... Então, o réu, ele vai sair, né, 1/3 de pena. E o feminicídio, ele veio justamente para fortalecer isso, transformar em hediondo. Tem os seus agravantes, né, porque a gente viu o caso de Águas Lindas, né? Aquela senhora, ela não estava despida, não era a roupa que fazia dela a diferente das mulheres. Era uma senhora de 54 anos, uma senhora evangélica, uma senhora com uma saia depois do joelho, uma senhora que não estava com cabelo, né, assim, não estava produzida, atenção, não. Né? Ela estava saindo 5 horas da manhã para ir trabalhar numa casa de família, normal, como quem vai para a igreja, né? E mesmo assim chegou-se um homem que achou que poderia tomar posse, tomou posse dela e infelizmente ainda ceifou a vida dela. Então, quer dizer... um vídeo que passou com a senhorinha, foi arrastada. Foi, que o motoqueiro chegou. E assim, o que eu estou querendo dizer? É que eu lembrei que muitas vezes, mais no passado do que agora,
Mas a gente ainda ouve umas frases machistas, né? Que a roupa, né? Ela provoca. Não, eu não concordo. E os casos como esse que a gente está citando aqui, foi a roupa? A aparência, tudo, A senhora provocou, a senhora não estava nem num baile funk, vamos dizer assim. Verdade. A senhora estava normal. E o cara estava lá, achando que era dono, que poderia tomar conta e tomou. E aí ela, né, no momento de desespero, gritou e infelizmente ainda matou. Por quê? Porque você foi minha, eu quis, peguei, mas você vai gritar, você vai me denunciar e eu vou matar. Né? Foi totalmente dele. E aí, o homicídio, se esse crime vem só como homicídio, a gente sabe o que acontece. A gente sabe que vai sair mais rápido. A gente sabe que vai ter uma pena menor. Né? E o feminicídio não, ele vem para nos defender, para nos ajudar. Tem agravantes? Tem. Uma pessoa acima de 60 anos, ela tem um terço aumentado da pena do réu. Uma menor de 14 anos que, infelizmente, foi, né, tirada da sua vida, também tem esse agravante. Uma gestante, que foi o caso de Santa Maria, né, na segunda-feira. Já ia perguntar como é que foi esse caso aí. A gestante, ao que tudo indica, não posso provar, eu estava até com os meninos lá da delegacia hoje de manhã, ainda não se sabe ao fato, porque ainda vão fazer, né, todos os exames e tudo, mas ao que parece, foi uma gravidez que conseguiu fazer com que ele, de alguma forma, não sei por que motivo, não sei, né? Ele não, de alguma forma, não gostou e tirou a vida dela. Então, assim, existe um agravante aí? Existe. Se ela estiver grávida, se ela estivesse grávida mesmo, né, antes do fato, né, ou então no decorrer do fato, com certeza a pena será aumentada de 1/3, tá? E não só as grávidas, mas aquela que já ganhou neném, que está no 3º mês de resguardo ali, ela também, se infelizmente ceifarem a vida dela, a pena também será aumentada de 1/3. Por quê? Gente, como uma pessoa que está ali se convalescendo de um resguardo, nós mulheres sabemos. Os ginecologistas sabem, quem faz os nossos partos, sabe o quanto um parto é cansativo, mexe com o nosso organismo, até a gente voltar. E, na verdade, a gente nem volta como foi, né? Verdade, a gente muda muito, tem hormônios envolvidos, tem tudo envolvido. Então, a gente não sabe ali, sabe? Então, assim, eu fico muito preocupada quando você me fala, eu não vi uma mulher. Não isso é violência doméstica, né? Não respeitar nesse momento da mulher. Eu não sei em que momento, mas eu acho que não tem nem momento para você querer diminuir o que esses homens vêm fazendo, gente. Sabe? É uma frase que eu ouço das pessoas que eu converso. Se você não for minha, você não é de mais ninguém. Como assim? Que amor é esse? Que quer você ali dentro, mesmo morta. Esse homem que ceifou essa vida dessa menina de Santa Maria, com 25 anos. Eu acho que ela tinha 25 anos. Acabou, tem uma criança de 3 anos largada. Sabe? A família vai criar? Vai. Mas é a mãe? Não. E ele vai sair, casar de novo, porque dentro da cadeia ainda recebe cartas. É verdade. Né? Bilhete. Infelizmente ainda tem mulheres. Mulheres, prestem atenção. Que eu não sei como, consegue, né? Porque a gente tem aquele estuprador lá de São Paulo. Ele é o campeão em cartas, pedindo para casar com ele. Tá faltando conscientizar as mulheres também, né? Tudo bem que deve estar faltando homem no mercado, mas também não vamos exagerar. Meu Deus. Né? Pegar pessoas que a gente já sabe, que já foi detectado o seu... O mal no comportamento, né? Sim, eu não posso nem chamar de doença, porque eu não sou médica. É o mal do século aí, a violência contra a mulher. Você vê a mulher, e tinha nas cartas, foi até um programa televisivo que passou, tinha uma menina de 15 anos que escreveu. Cadê a mãe dessa menina? Para ensinar que estava errado. Né? Então, assim, é por isso que eu chamo muito, eu como professora chamo muito a atenção dos pais. A gente trabalha, a gente não tem tempo, a gente está vida corrida, vida... Por que gente?
Mas, assim, em algum momento você tem condição de falar com seu filho. A internet está aí. Não é só para o mal que a internet existe. O bem é maior dentro da internet. A gente pode falar, filha, vê aí um depoimento. Filha, vê aí os casos que acontecem. Sabe? Verifica, observa. Filha, professor não pega você no colo. Pai, a gente pega, mas a gente tem que observar. Ou seja, todo o cuidado é pouco para a gente ensinar. Entendeu? É melhor sobrar ensinamento, né, cuidados, do que faltar. Qualquer hora é hora da gente estar ensinando. A minha filha está assistindo isso. A minha filha está assistindo, eu não estou lá com ela, mas ela sabe do que eu vim falar, entendeu? Ela sabe que é uma mulher, ela sabe o que pode e o que não pode, porque a todo instante eu falo, observa isso. Às vezes ela fala assim, mãe, para de me ensinar, eu já sei. Não sabe. Criança não sabe. A gente, quanto mais se fala, quanto mais se mostra, quanto mais bate naquela tecla, é assim que a gente aprende, né? Então, assim, é muito preocupante a gente ver nossas crianças, nossas adolescentes, até adultas mesmo, por solidão, por sei lá o quê, procurar pessoas que já estão diagnosticadas, que já estão detidas. Não seja doente, não, que eu não sei das anomalias desse povo. Mas, assim, que são pessoas que já cometeram um crime, né? Não estou dizendo que eles não têm chance para se reintegrar, né? Com o nosso sistema é meio difícil, né? Aí que entra as políticas públicas, né? Então, se discutindo aí, né? Se esses homens violentos aí, principalmente nessa questão sexual, se aquele tratamento que tem aí... Castração química tem resultado, que tem homens que querem fazer o tratamento, já diz que não pode. Tá uma polêmica e não se chega a lugar nenhum. É porque, assim, a castração... É muita falta de informação também. Meu TCC foi sobre isso. A castração química, ela traz muitos efeitos colaterais. Mas, assim, gente, o efeito que esses homens trazem na sociedade vai se sobressair os efeitos colaterais. Deus que me perdoe se eu estou falando alguma coisa que egoísta, mas eu estou falando em prol de nós, né? Nossa segurança. E eles já provaram que não conseguem se conter. Ou que não querem, ou que não conseguem, ou enfim. São doentes mesmo. Então, assim... É mais fácil a gente reconhecer todas essas mulheres que estão aí e prevalecer o nosso direito ou o direito deles de não passar mal. Outras mulheres, né? Sim, que acaba sendo uma rede de proteção. Então, assim, qual que é o peso maior? Os efeitos colaterais que eles vão ter ou o efeito que eles podem fazer sem esse remédio, né? E fazer em nós, mulheres? Que é um trauma por resto da vida. Eu de verdade, eu fico assim, estarrecida com isso. Mas é uma discussão polêmica, porém a gente já tem estudos aí, a gente tem países que fazem as castrações químicas, né? E que, assim, dá super certo, a gente vê. Infelizmente, assim, a gente não vai para o individual do homem, a gente está vendo em vista da sociedade, o quanto eles, já castrados, eles são menos risco para a sociedade. Eles vão fazer outro tipo de delito, mas aquele sexual, aquele violento contra nós, não vai fazer. Não vai. Né? E eu falo para você, muita gente não tem conhecimento desse tratamento de castração química, se discute aí nas casas legislativas, nas câmaras, né? Sim, mas é uma coisa muito... Aí vem os técnicos, né, que querem provar todo o Brasil, a gente precisa realmente de pessoas com pulso. Eu vi agora nessa greve dos caminhoneiros, onde o nosso querido presidente, ele tirou recurso dos programas de políticas em favor das mulheres. Né? Então, assim, tirar recursos das nossas políticas... Que já tudo bem, eu entendo que os caminhoneiros são muito importantes, né? Eles abastecem o país, de verdade. Mas, assim, eu acho que as nossas políticas já são precárias. Se tira da gente mais, o que vai ser da gente? Porque, assim, o índice não abaixou. O DF hoje tem 21 mulheres mortas desde o início do ano. Cadê a política? Cadê as propagandas? Cadê os trabalhos desenvolvidos? Tem, não vou negar. Não vou negar que eles fizeram, mas fizeram o mínimo.
A gente não precisa mais, a gente não pode mais aceitar o mínimo. A gente tem que ter o máximo para a gente, sabe? A gente tem que ter. Conseguimos um avanço na questão da CODAB, que agora as mulheres vítimas de violência, elas estão à frente da lista também, né? Diante de pessoas portadoras de deficiências, entre outros casos. Temos um avanço, mas vamos combinar. A mulher, até ela chegar a se reconhecer vítima, até ela denunciar, ela não perde o seu direito de residência, que é uma das coisas que a Maria da Penha trouxe e que favorece muito as mulheres, né? Assim, o seu direito civil está garantido, né? Seus bens estão ali resguardados, né? Mas a gente sabe que é uma coisa falha. Qual é a mulher, de verdade, qual é a mulher que quer chegar num local e dizer, olha, eu sou vítima de violência? Nenhuma. De verdade. Nenhuma. É muito constrangedor. Ninguém tem coragem, gente. Eu fui vítima, na verdade, durante 11 anos sem estar com a pessoa. Ele está foragido até hoje, mas está com a prisão decretada, mas, enfim, uma prisão leve. 2 meses e é semiaberto. Mas tá aí pelo mundo, né? Eu estudei porque eu tinha família, né? E eu lembro que eu cheguei na faculdade, aí fiz a redação, a professora perguntou assim, vamos fazer uma redação, por que você está fazendo direito? Eu coloquei lá, porque eu quero matar em legítima defesa. A professora leu no dia seguinte e falou, quem é a Sandy? Despertou. Quem é a Sandy? Aí eu já sabia, mas eu, assim, ainda tinha dúvida de que ela ia se atentar ao detalhe, né, do meu desespero. Porque, na verdade, você fica desesperada. Você fica desesperada. Você sabe, você muda de cidade, você muda de casa, você muda seu filho de escola, você muda você. Você tem que pensar por você, pelos gente, seus filhos. Gente, é muita coisa. Eu tinha acabado de passar num concurso público. Ainda provar para a sociedade, para a família que você está nisso certa. Você perde amigos. É verdade. Ninguém quer ficar perto de você. Eu entendo? Entendo. Ninguém quer morrer pelos outros. Mas, assim, dói. Ninguém quer sair com você. Se você chega num lugar e a pessoa sabe, ninguém fica perto de você. É desse eu jeito. sofri bastante dentro das escolas, porque foi no momento que eu assumi um concurso público. Então, eu peguei a escola e ele fazia muito auê na escola. Então, a diretora falou assim, ninguém quer ficar perto de você, tá todo mundo com medo. Enfim, quem você vê é? Como que ele consegue então, assim, constranger todos que estão à volta, e aí né? você pergunta, Imagina a vítima. Você realmente vai falar assim, não, é porque eu sou vítima de violência, eu vim aqui, eu posso passar na frente de uma listagem, sabe? É uma coisa... Gente, ninguém quer ser vítima, ninguém. E aí a professora, voltando ao assunto, minha professora me chamou e falou assim, vem cá, que doideira é essa? Você já entra no curso de Direito querendo matar os outros? Eu falei assim, não, eu não quero matar. Eu quero me defender porque eu não vou virar estatística. Que nisso eu já tinha, há 11 anos atrás, a Maria da Penha fez 12 agora. Isso. Mas mesmo assim o desconhecimento era degradante dentro das delegacias, onde a gente era tratada como... Eu cheguei a ouvir da 27ª, não desse momento agora, que agora eles são maravilhosos, mas eu já cheguei a ouvir assim, quando ele te matar, a gente resolve. Cara, você pede socorro para não morrer. O próprio agente de polícia fala, quando te matar, a gente socorre. Eu falei, não, então... Aí eu já tinha essa curiosidade no direito, porque eu tenho mania de defender os outros, né? De se meter em briga dos outros. Aí eu falei assim, não, fora assim, os empecilhos que aparecem. Então, assim, já era o meu perfil. E aí, quando eu vi isso, eu falei assim, não, vou fazer direito, porque tem a legítima defesa, vou estudar. E aí a professora falou assim, menina, você já entra no direito para matar? E eu falei assim, não, professora, eu não vou matar. Eu vou me defender, porque eu não vou virar estatística. Aí contei o fato para ela, ela falou assim, não, pelo amor de Deus, então vamos estudar mesmo, vamos estudar, você não vai chegar a essas vias de fato. Às vezes vê assim, não vê que a pessoa passou por aquilo. Ela falou assim, não, você não vai chegar a essas vias de fato, mas eu vou te ensinar como você vai se defender, né? E assim, foi desta forma que há 11 anos eu venho me defendendo, né? E assim, quero ser exemplo para as mulheres? Quero. A gente pode chegar. Já fui vítima, já me senti vítima diversas vezes. E você pode compartilhar como que você saiu daquela situação.
situação. Então, que a maioria das mulheres tem uma história, viu? Então. Eu tenho uma história, você tem uma história, e muitas outras aí têm história, violência psicológica, que é a pior, né? Sim. Aquele de deixar a mulher com medo mesmo, para que ela se torne dependente. Então, o que aconteceu? Aí estudando direito, a gente começa a entender as coisas. E começa a fazer amizades, né? Aí um belo dia foi uma audiência, que ele nunca ia, nunca foi mesmo. Eu sentei meio ressabiada, falei, cara, eu tô estudando, mas assim, quem é a vítima sou eu, mas a resto parece também que sou eu, porque só eu venho. Né? Só eu ouço. Sempre a gente passa naquele papel de parece que eu sou a culpada disso a mesma tudo. sabatinada, as mesmas perguntas, aí pergunta se eu quero voltar, se eu já vi, sabe, uma coisa meio, E sabe? sempre acusam, você fez a escolha errada. Tá escrito na tese que o homem é violento? A última do ano passado, o promotor, que eu não vou citar nome, nem Sim. qual é o fórum, ele falou pra mim por que eu não me casei. Aí eu falei, não, então tá tudo certo. Você descobriu a maneira que toda mulher que sofre vítima de violência vai cessar aquilo ali. É casando. Inclusive com o senhor. Porque vai ter que ser. Ou um promotor, ou um juiz, ou um policial. Porque vocês andam armados e vocês podem nos defender. É isso. Ele ficou sem graça, falou assim, me perdoa, me desculpa. Eu falei assim, não, é porque eu já ouvi tanta coisa que essa daí pra mim foi a mais nova de todas. O senhor é o promotor casamenteiro, né? Toda mulher que sentar aqui, vítima de violência, está resolvido. Casa que passa. Né? Ele não gostou muito, mas enfim. Né? Não, mas eles nunca gostam de ouvir o que a gente tem para dizer. Mas, gente, né? como assim? Como assim? Casamento se... Aí, enfim. Aí, o que acontece? Eu cheguei ao Fórum de Samambaia, maravilhoso, não tenho o que falar dele. Aí, uns advogados sentados virou e falou assim, o que foi? Aí eu contei, falei assim, olha, eu não aguento mais entrar sozinha. Eu não aguento mais, porque assim, a gente defende os outros, mas quando a gente vai se defender é complicado. É complicado. E assim, eu me via vítima. Aí eu falei assim, olha, eu não aguento mais. Aí contei os fatos, aí tinha 16 advogados, né? Era um escritório. Nós vamos entrar com você. Eu falei assim, não, mas são 16, ele pode ser 20. Não vai falar todo mundo, mas nós vamos sentar lá, os homens de preto. Aí eu falei, nossa, que massa. Aí eles entraram, sentaram. Aí o juiz, tá que fala. Quando a fé, ele falou assim, não, nós queremos o seguinte, nós queremos um tratamento psicológico para ela, porque ela não vai pagar mais. Nós queremos que o senhor tome providência disso, continue a medida protetiva, etc, etc, etc. O juiz acatou. Eu falei, gente, era tão simples, por que eles não me escutam, né, enquanto vítima? Verdade. E aí eu fui para o NAFAV, que é um atendimento psicológico que tem dentro do Fórum de Samambaia. Uhum. Hoje ele é mais voltado para o homem, né? Uhum. As mulheres é opcional. E lá eu cheguei muito debilitada, né? Porque a gente... Nossa, é cansativo. Aonde eu consegui me entender no meio que eu vivia. Aonde eu consegui observar que eu não era mais vítima. Não da minha própria pessoa, entendeu? E eu falei assim, não, peraí, eu agora vou ajudar. Eu não sou mais vítima, eu agora vou ajudar. Porque eu agora entendi, o meu direito não era para me defender exatamente matando alguém. Era para ajudar quem não tem essa condição familiar, social, financeira de estudar. Entendeu? Eu posso fazer mais pelas pessoas. E aí foi quando eu realmente... Tem o Provit, que é um programa muito bacana lá do Recanto das Emas e de Samambaia, onde eu me ofereço a dar consultoria para as mulheres, para elas entenderem quais são os direitos dela enquanto a bens, enquanto a filhos, né? E assim, faço com muito prazer. Se precisar, eu defendo de graça, sim. E os meus amigos, graças a Deus, eles estão nessa causa também, né? Porque a gente tem que fazer o melhor, né? A gente tem que tirar de uma experiência ruim coisas boas. Eu não sei se você conhece o grupo Mulheres em Segurança? Daqui de Samambaia. Não, é um grupo fechado chamado Mulheres em Segurança, da Beth Ribeiro. Não. Depois eu vou te apresentar para ela te colocar lá, porque esse grupo ele tem atuado aí recebendo denúncias, viu, de mulheres que sofrem violência, e às vezes ela buscam no grupo como que ela vai sair daquela situação, porque tem o filho, não é simplesmente chegar lá fazer a denúncia, de que forma, aonde que ela pode procurar um apoio, que a gente sabe que está
Horrível, Gente, né? vou falar. Acolher a mulher que é vítima de violência. Eu tá era em uma Brasília. mulher, uma adolescente, na verdade, que falava assim, quando eu sabia esses casos, eu falava assim, ela gosta de apanhar. A mulher pensa assim. Muitas delas Infelizmente, pensam nós assim. mulheres temos o preconceito por nós mesmas. E aí, quando você se encontra naquela situação, você vê que não é isso. Por isso, assim, hoje com a experiência que eu tenho, eu não julgo ninguém. Tá sofrendo ali há 10, 20 anos. Calma. É o momento dela, ela vai entender que ela tá em violência e ela vai cefar isso aí. Pode morrer em decorrência de estar ali naquele meio? Pode, gente, pode. Mas ela não vai sair com as pessoas dizendo. Não vai, gente. Ela tem que se reconhecer ali, ela tem que entender que aquilo ali não é vida, aquilo não tá certo, sabe? E é aí que entra a ajuda psicológica. Ela é muito fundamental nesse processo. Porque com o auxílio adequado, com a ajuda, e aí eu te falo das políticas públicas, cadê mais atendimento psicológico para as mulheres? Né? Elas precisam, nós precisamos. Porque está incentivando muito a denúncia e mas a gente até não tem aparato. Então, nós até colocamos em questão aqui, que eu estou fazendo um programa aí, né, voltado com as candidatas 2018, e essas mulheres têm tocado muito nesse ponto aí da violência doméstica, sim, do feminicídio. Então, a gente até levantou um ponto aqui, será que está tendo mais casos de feminicídio por conta das mulheres que estão denunciando mais? Né? Mas assim, a partir do momento que se prega, mulher, vai lá, denuncie, toda aquela propaganda, e aí a mulher vai lá, faz a denúncia, às vezes não tem nenhuma orientação como que ela poderia fazer essa denúncia, e ela se vê pra onde que ela vai. Então a gente tem que discutir isso aí mais, mas é né? isso que eu bato, porque assim, denunciar, hoje qualquer um pode denunciar uma violência que a pessoa está sofrendo ali, mas não dá um aparato. Ela se vê sozinha, aí o cara vem doce, né? Porque tem o perdão do dia seguinte. Vem doce, a mulher toda, com todo aquele amor, com toda aquela credibilidade que ele vai mudar, que aquilo foi um erro, né? Por quê? Porque não teve um acompanhamento para que o psicólogo esclareça para ela que se foi uma vez, vai mais. Sabe? Não é a amiga, não é a mãe, não é o vizinho, não são essas pessoas mais indicadas para falar, porque a mãe vai julgar. Tá certa? Tá certa. Mãe é mãe. Ela tem que fazer esse papel mesmo. Mas ela não vai falar com todo o necessário que aquela mulher que foi vítima precisa. Ela precisa de um entendimento maior. Ela precisa de um cuidado maior com as palavras. Ela precisa de um esclarecimento que o psicólogo tem. E aí é que entra as políticas públicas. E às vezes a mulher não sabe nem dos seus direitos, né? Sim. Ela acha, eu não vou sair dessa situação porque eu vou perder tudo, eu vou perder meus filhos. Sim, aí vou perder os filhos, aí meus filhos vão perder o pai, aí como é que vai ser filho sem pai? Como é que eu vou ser pai e mãe? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou estudar? Porque assim... Sendo que ela já faz isso tudo praticamente Pois é, mas sozinha. quem tem família ainda é mais fácil pensar, deixa com fulano, deixa com ciclano, mesmo tendo todo o contratempo. Mas e quem não tem? E aquelas pessoas que não têm condições, seja educacional, qualificação profissional, por isso que entra as políticas públicas. Cadê os cursos específicos para essas mulheres? Enquanto elas são atendidas psicologicamente, tem ali o espaço, o momento do curso, sabe? Cadê? Alguns lugares fazem? Fazem. Mas não comporta a quantidade de mulher que nós temos vítimas de violência. Não comporta. Sabe? A Casa da Mulher aqui na Ceilândia, não é? Tem a Casa da Mulher aqui na Ceilândia. Mas assim, se você for analisar, se for jogar todas as mulheres ali dentro, que qualidade vai ter? Não nenhuma. Vai dar conta de atender. Não tem servidor para tudo isso. Não tem professor para tudo isso. Então, assim, não dá para a gente comportar todas. E, geralmente, todas significam aquelas mulheres mais desfavorecidas. Aquelas que as políticas públicas têm que incentivar... Eu acho que também ali é um centro de atendimento à mulher, o CEAM, sim, que fala, sim, né? sim. Não é um lugar que vai acolher, que vai tirar ela daquela situação. Quer dizer, vai passar algumas horas, alguns minutos. Mas é um trabalho gritante, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que você tem que ir todos os dias, que você tem que convencer a mulher a participar. Você tem que mostrar para ela, porque ela já não viu.
Ela vem de uma infância, uma adolescência que a gente não sabe e de um ciclo de violência. Então é isso que a gente tem que entender. É isso que os políticos de agora, a renovação de agora, e aí eu te falo que eu tenho né, o Marcos Faria, que depois a gente vai trazer, não no seu programa, porque, né, enfim, mas que eu estou juntamente com ele trabalhando, na verdade, essa questão da mulher. Sabe? Se vai ser votado, se vão aderir, eu não sei. Ele vai apresentar a proposta dele. Mas que ele vai ter as propostas específicas para nós mulheres, vai, desde a um salário para aquelas que se encontram em vítimas de violência, que não podem ir e vir, que o seu direito de ir e vir está ceifado, que ela não pode transitar, mesmo com as medidas protetivas, a gente sabe que ali há um grande risco, porque tem homem que não respeita. Então, assim, quero trazer isso, juntamente com ele nos representando, que nós possamos votar isso aí, que seja aprovado pelos novos deputados, que a gente dê esse subsídio. Não temos bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa, sabe, bolsa família, bolsa gás, eu não sei o tanto de bolsa que nós temos. A bolsa necessária para a mulher é essa. Né? É o momento que ela se vê perdida, gente. Gente, eu tive família. Eu tenho família. Irmã, mãe, que mudaram comigo, que me ajudaram em tudo que eu podia ter, entendeu? Que cuidaram das minhas crianças pequenas, entendeu? Mas e quem não tem? Essa preocupação, e vamos dizer que eu não seja estatística da maioria. Entendeu? A realidade é essa. A estatística da maioria é o abandono, é o sumiço da família, é amigos abandonando até perfeitamente entendível. O medo domina até as pessoas que estão em sua volta. Isso é muito sério. Sim, Quer dizer, tenta resolver um problema, cria um ciclo maior de violência. A gente viu em São Paulo, o cara que foi tentar matar a mulher, não achou a mulher, matou o filho de 5 anos foi se vingar, né? E o vô, né, de 60 e poucos anos. Então, a gente sabe que quem está em volta corre esse risco. Mas é aí que está. Eu tive família. Só que a maioria não tem. A maioria não vai ser dessa forma. A maioria não vai ter condição, eu acho que bolsa na faculdade. Estou falando só de direito, não. É porque eu já tenho esse meio... Né? Eu já tinha isso dentro de mim, só precisava ser desenvolvido. Agora, eu diria que a mulher ela precisa estar mais na faculdade, sim, entendeu? Porque aquilo ali vida, encoraja, vê possibilidade, vê meios, ela tem que estudar, ela tem que voltar a estudar. Penso o seguinte, essa mulher vítima de violência, ela não poderia ter um estudo à distância? Né? Ela estaria em confinamento, infelizmente. Mas estudando, né? Mas estudando, se desenvolvendo, vendo possibilidades, criando formas para vencer aquilo ali, esquecendo um pouco aquele mundo violento que ela estava e que ela ainda se encontra. Seria uma coisa excelente, né? O ensino à distância, seja fundamental, seja o ensino médio e a faculdade pública. Mas que tivesse, eu não sei... Estudar aí para fazer um concurso Eu não sei se, de repente, até cotas. A gente tem cotas, graças a Deus, para tanta coisa, né? E eu acho que, se a gente for contabilizar a mulher vítima de violência, a gente tem um público bem grande nesse país. Não é só Brasília, não. É no país. Então, por que não ser uma cotista? Tudo bem, ninguém gosta, né? Eu sou uma pessoa que não gosto de ser diferente. Esse negócio de cota, eu não gosto. Eu acho que a gente, assim, o que me move é a luta. Mas a gente sabe da necessidade... Se tiver oportunidade, não vai precisar de cota. Isso, e a gente sabe da necessidade de cada um, oportunidade de estudar. São exatamente 15 horas e 48 minutos. Olha como nós já fizemos um diálogo. Íamos falar só um pouquinho, né? Eu queria falar com você aqui um ponto muito importante que foi colocado hoje, na questão do armamento, né, da população, que as mulheres chegaram aqui hoje falando assim, é necessário que a mulher tenha uma arma em casa, né? E eu até... assustei assim, porque a mulher falou assim, não, as mulheres têm que estarem armadas, tem que se liberar o porte de arma para a mulher. Eu acho assim, a Cátia, não é igual você disse, tem sua opinião, que não é armando as pessoas que a gente vai resolver. Falei, quem sabe aí uma arma de choque, né?
Porque às vezes a mulher tá na rua, vai paralisar dentro dos assédios, se você for analisar, a gente não quer matar ninguém. Às vezes tá colocando a arma na mão do agressor, não é isso? É, porque ele tem uma força maior. E vai saber que a mulher tem uma arma? Como é que é essa situação aí? E o poder psicológico do homem? A gente não sabe em que momento ela tá ali, né? A gente não sabe. O ódio, né? Até hoje mesmo eu te digo, pela se violência. eu cheguei um dia na faculdade entrando com esse pensamento, hoje eu te falo, a gente matar alguém é uma coisa muito ruim, é uma coisa muito complicada que a gente não deve fazer de jeito nenhum. A gente pode se defender, porque assim, eu não quero virar estatística. Com nem certeza. você. E nem ser nem uma ninguém. criminosa, né? Entrar para estatística. Mas também como não criminosa. quero ser nenhuma criminosa. Deus o livre. Eu quero ser o exemplo dos meus filhos. Eu venci, né? Com muito estudo, com muita luta, com a família. Mas por aí. Eu penso que, dependendo do grau da mulher, como ela tá, a cabeça dela... Ela vai pensar muito, não. Gente, vai fazer loucura. Vai sair matando. Você tá entendendo? Eu não acho que isso seja viável, uma coisa muito certa, não. Porque a gente tem que pensar nisso. Aí é o que eu tô te falando. Se não tem uma... Imagina uma mulher que apanhou durante 10 anos. Resolve ter um pote de arma Aí em pega casa. uma arma. Primeira coisa dela... Vou guardar. Deixa ele chegar aqui que eu pego essa arma. Eu mato ele. São 10 anos eu apanhando. Aí, pior, ela vê uma mulher apanhando. Aí ela se vê naquela situação. O que ela vai fazer? Ela vai defender ela, vai defender... Aliás, ela vai matar ele porque ela tem que defender ela, porque ela já passou 10 anos apanhando e viu aquela mulher apanhando. Então, assim, é muito preocupante. A arma não é uma coisa que esteja na mão das pessoas, de qualquer pessoa. E principalmente aquela pessoa que está em momento difícil. Né? Porque a gente não sabe a reação de ninguém. A gente não sabe em que momento ela vai usar. E detalhe, a gente pode dar munição para o outro, que a força dele é maior, o poder de convencimento dele talvez seja maior, né? A gente não sabe em que estágio ela ainda está, se ela ainda está vendo com amor, se ela ainda está vendo que ele vai se ressocializar, se ele vai parar de bater. Até pela reação dela, ele pode revidar ao contrário, né? Menininha, toma a arma ali, no maior carinho e ó, eu vou deixar ela me matar, vou matar ela ainda primeiro. Vai transformar o crime o contrário, né? Ainda vai dizer, olha, tá no nome dela, o porte é dela, eu só me defendi, né? Ainda vai ter dessa forma. Até então, que o spray de pimenta, essa arma de choque aí dentro da bolsa aí, Olha, eu vou te... Às vezes a mulher desce de madrugada numa parada sozinha, né? Pois é. Igual já aconteceu comigo, viu? Eu desci na parada, era o quê? Umas 9 horas da noite, e um homem alto, bem vestido, eu olhei pra tudo assim, mas o homem tava tão bem vestido assim, que eu nunca pensei que ele fosse me atacar. E eu consegui segurar ele, de repente, se eu tivesse algum desses equipamentos, eu poderia ter paralisado, ou ele poderia estar armado, ele não estava. Mas nós dois ficamos atracados lá, e até chegou um pessoal, né, de frente para a parada, e eu começando a gritar socorro, olha como os exemplos aí, né? Eu começando a gritar socorro, eles falaram, isso é briga de marido e mulher. Eu agarrada com o homem, eles não me socorreram. Mas aí é que tá. E o bandido falava, me solta, me solta você, mas eu arrumei uma força ali que eu não sei de onde veio, Você tá vendo a cultura como é? Briga de... Aquele velho ditado, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher, mete sim. Não existe mais isso. Tá na rua, a gente ouviu, a gente pode socorrer, a gente pode intervir, se fosse, gente. Tinha que socorrer, vai deixar lá lutando com o homem no chão? Pelo amor de Deus, é uma cultura que a gente não consegue entender e não consegue, assim... Eu não tinha nem meus filhos ainda, hein? Pois é, e é uma coisa que a gente tem que desconstruir. Não tem essa, porque marido, ele pode brigar com ela na rua, xingar, humilhar, bater, porque ele é o marido. Não existe isso. É crime sim, e nós temos obrigação social de denunciar, tá? A gente não pode se calar diante disso. É complicado, fica com medo, fica, gente. Mas é uma coisa de você chegar ali num policial e falar assim, olha ali, né? Existem 1000 formas de você ajudar, né? Você não quer se comprometer, meter na briga em si, das vias de fato, que você sabe que você também vai apanhar, mas tem sempre alguém que pode. Pois eles ficaram assistindo, eu rolando no chão com o homem, viu, Elton? Eles ficaram assistindo
E aí, quando ele falou assim, me larga, eu me larga você, né? Naquela situação ali, eu tinha o quê? Uns 20 anos, mais ou menos. Você imagina, que e um situação. homem alto. Olha, ali foi Deus que me deu força, que é igual você falou. A gente não tem a mesma força física, não mas tem, gente. Eu acho que foi como ele me pegou por trás, eu consegui pegar ele de um jeito que eu mobilizei. E olha que eu nem tenho artes marciais. Eu fico impressionada aos casos que mas chega. eu mobilizei sem saber, eu mobilizei ele. Eu fico impressionada porque o homem chega rasgado com a unha, aí fica assim, mas ela me arranhou. Ué, mas era o único meio que tinha para se defender e não fez nem cócegas, e nem fez cócegas. Que de fato não foi por isso que largou. Você concorda comigo? Então, assim, visivelmente... Mas eu vou te falar que outro dia a gente estava discutindo aqui num grupo de zap que nós temos do Recanto das Emas, aonde tinha falecido uma senhora lá no Recanto das Emas, assassinada por um motorista de táxi, que era o esposo dela, perto até da minha casa. E aí eles falam, um senhor que eu não sei nem... Eu falei assim, coitada da mulher dele, apanha todos os dias. Ele jogou aqui e falou assim, mas também o cara foi se defender das unhas dela. Por isso que ele matou. Eu falei, aí eu falei assim, não vou conseguir calar, nem conheço o senhor. Eu falei assim, então tá explicado. Tá explicado por que um homem mata uma mulher, porque ele tem uma razão. Né? Então, assim, agora acabou. Não precisa de feminicídio, não precisa de lei específica, não precisa de aumento de pena, não precisa nada. Vamos voltar como era antes, que o homem tinha o direito de matar, principalmente se ela traía. Né? Aí ele falou assim, mas não é assim não, vocês estão muito olhando para os lados das mulheres e o nosso lado. Falei, que lado vocês têm? Eu recebi umas mensagens dessa aí pelo Facebook, quando eu coloquei no ar o programa Lei Maria da Penha 12 anos, onde eu trouxe 12 mulheres que atuam aí nessa área de proteção à mulher. Elas vieram falar, né, sobre os casos, as experiências. E eu recebi uma mensagem de um homem falando assim, e o meu direito, né? E quando eu sou traído, eu falei, o seu direito é o mesmo direito. Você tem o direito de se separar, você tem o direito de se afastar. Sim, então, mas eles acham que os direitos deles, eles ainda estão vivendo na era, sabe, feudal, arcaica, que o homem podia 56 minutos, nós vamos ter que terminar o programa. A mulher arrastada pelo cabelo, né? Porque era a propriedade do homem. Vamos fazer um programa de rádio, né, Yelto? Pra gente cair 2 horas de feminicídio aí. Vamos falar assim, porque a gente precisa acordar essas mulheres que estão aí. Elas têm que fazer a parte delas, elas têm que se empoderar, elas têm que estudar, elas têm que, sabe, gritar mesmo. Olha, sou contra a mulher ficar se calar diante de tanta violência. Cadê nossas caminhadas? Diga não à violência. Cadê nosso grito? Né? Cadê o nosso grito? Não queremos mais, não aceitamos mais tanta violência contra a nossa pessoa. Não porque somos mulheres, entendeu? Não aceitamos isso, a gente não pode aceitar não, a gente tem que correr atrás. Se não nos escutam por a gente calada, a gente sofrendo, a gente morrendo, vão escutar o nosso grito, né? Porque a gente é muito. A gente tem muitas mulheres aqui em Brasília. Somos muitos, em muita quantidade. E nós precisamos de dar um grito de liberdade, sim. Precisamos correr atrás de nossas políticas, precisamos aprender que nós somos seres sociais, somos importantíssimas, estamos em todos os lugares em minoria ainda, mas vamos estar numa igualdade um dia, entendeu? Então a gente precisa fazer isso. É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal trouxe hoje aqui Sandy Anjos, né, que veio falar aqui um pouquinho de feminicídio, e nós mulheres, como sempre, né, nós temos muito aí para falar, compartilhar das nossas experiências boas, experiências ruins, mas a gente quer mostrar aqui que a gente pode mudar, né, com essas experiências ruins, para que outras não sofram esse tipo de violência. Então, nós estamos aqui para declarar o nosso exemplo aí, né, Sandy? De superação. De superação, que você tem como sair desse ciclo de violência, só basta você procurar os seus direitos e também se compreender e se amar, né? Que é muito importante que a mulher se valorize e que ela busque a compreensão de que ela é mais vítima, né, do que responsável pelas atitudes dos homens. E uma coisa importantíssima, não somos responsáveis pelas ações que os homens fazem sobre nós. Não temos culpa nenhuma, tá? Somos seres sociais, todo mundo erra, né? Eles erram muito e a gente sempre perdoa. Então, isso não tem nada a ver. Se erramos,
não é justificativa para apanharmos ou sofrermos violências psicológicas, seja o que for. Nunca se responsabilize pelos atos deles. Tá? É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal encerra agora mais um programa aí informativo para que você, mulher, possa mudar a situação que você vive hoje. Então, compartilhe esse vídeo, curta, passe para suas amigas, né? Aquela que está sofrendo alguma violência, que ela possa também procurar aqui a TV Web Estação 26, que tem o grupo aí Mulheres em Segurança, tem aí a Sandy Anjos também, que pode estar dando uma orientação totalmente gratuita para você, mulher, que sofre violência. Então, Mulheres em Foco do Distrito Federal, encerra o programa agora e até amanhã.